Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? Já vai deixando aquele like esperto aí para fortalecer o canal. Então, vamos lá. Na sequência de reações representadas por... Tá vendo que nós temos um modelo aqui gigantesco, nós temos uma sequência, e ele pergunta, já vamos para a pergunta porque eu já vou explicando basicamente aqui, já dá para entender, tá? A e B são respectivamente, então a gente tem que descobrir qual é, ou quais são, não, melhor dizendo, os reagentes A aqui na primeira e B aqui na segunda. Então vamos analisar um por um. E eu vou escrever a estrutura, né, a reação conforme a gente vai falando. Pessoal, tá vendo que eu tenho aqui um eteno, um alceno, né, dupla ligação, e o A, ele está realizando uma reação de adição. Só que com o produto que está sendo formado, a gente já tem essa noção. Porque, ó, tá vendo? Aqui eu tenho CH2, dupla CH2. Quebra-se uma das ligações duplas e entra o bromo em cada um dos carbonos, certo? Vai ficar basicamente isso daqui, então, ó. Então, nós temos A1, A2 e A3, tá? Em questão de sequência. Vamos analisar aqui A1, ó. Então, 1. Eu tenho... Posso escrever desse jeito ou de jeito diferente que não vai ter problema nenhum, tá? Então, vamos escrever do jeito que tá aí. Então, nós temos, ó, CH2, uma dupla ligação, CH2, tá certo? Mas o quê? Tá vendo que eu tenho bromo e bromo aqui? Ele vai... E é uma reação de adição, ou seja, aqui eu tenho o bromo. Aqui se quebra uma das ligações duplas que eu estou fazendo a adição, certo? Então, em relação do que está sendo representado, eu tenho exatamente isso daqui, certo? Ó, me sobra uma ligação para cada carbono e ela vai para cada um lado. Lembrando que essa ligação simples que está aqui, ela está ligando diretamente ao carbono, tá? Então, nós temos um BR aqui e um BR aqui. Então, nosso composto A, pessoal, nós já descobrimos que é o nosso BR2. Tá legal? Maravilha. Então, já nos ajuda bastante em relação a isso daqui, tá? Então, a gente tem que ter um conceito bem anterior em relação de reação de adição, eliminação, substituição. Nesse caso, é adição. Então, toda vez que eu adiciono, eu quebro uma das duplas ligações e o bromo, como eu tenho dois, um bromo entra em cada carbono, formando um composto de cadeia saturada, tá bom? Ele não tá pedindo nome também, então ótimo. Na 2, tá vendo que eu tenho um composto, tá? Aqui deveria ser CH, né? Porque eu tenho uma dupla ligação aqui, ou eliminar uma dessas duplas ligações, que pode acontecer, tá bom? Que vai acontecer em relação a isso daqui. Acho que quando copiou, deve ter dado algum problema. Mas o que acontece aqui, pessoal? Tá vendo que é uma reação de substituição. E a gente pode considerar até também vendo aqui de eliminação. Por quê? Tá vendo que eu tenho dois bromos nesse composto aqui? E eu tenho um sal orgânico. Aqui é o acetato de potássio, ou etanoato de potássio, que é a mesma coisa. O que acontece? Eu retiro um bromo e ele reage com um potássio, formando o nosso brometo de potássio. Como eu tenho dois bromos, eu preciso de dois sais orgânicos. Por isso que eu tenho um 2 aqui. Potássio reage com um e o outro potássio reage com outro bromo, formando o brometo de potássio. Tá legal? Então, nós temos o que aqui, ó? Tá vendo que aqui, pessoal, se formou um éster. Tá legal? Se formou um éster. E formando um éster aqui, tá? Tá vendo que eu tenho o mesmo éster aqui? Lembrando que essa dupla ligação, pessoal, é só a gente contar, tá? Ó, esse carbono tá fazendo ligação com dois hidrogênios e um bromo.
Deveria ser uma ligação simples aqui, tá bom? Exatamente para esse carbono aqui. Tá legal? Então, automaticamente, a gente tem que ter a noção que é uma ligação simples aqui, tá certo? O que acontece? O 2, a gente não precisa escrever a estrutura, porque é só a gente pensar. Então, nessa troca, formamos o brometo de potássio e toda essa parte aqui do ácido, ele vem para cá. Cada um, tá vendo? Ó, CH2, ó, CH2, simples CH2, eles estão sendo ligados, conjugados. Tá vendo que eu tenho o restante do ácido, no caso, meu ânion aí, acetato, ele entra no lugar da onde saiu o bromo. Olha ele aqui, ó. Eu só inverti a posição, tá? Olha lá, ó. Só tá invertida. Tá bom? Fazendo isso, ele forma um éster. Esse éster, ele reage com o quê? Que é 2B, formando álcool mais o meu ácido. Toda vez, então, se eu tenho um éster, ele volta a ser álcool e ácido, o que está ocasionando? Que tipo de reação é essa? Lembrando, o que é uma reação de esterificação? Uma reação de esterificação é um álcool reagindo com um ácido, tá bom? Formando um éster mais água. Para voltar a ser álcool mais ácido, ele sofre uma hidrólise, tá certo? Ele forma uma hidrólise. Então, nesse caso aqui, pessoal, o 3, eu vou até colocar um pouco mais para baixo aqui para a gente não ter problema nenhum, tá? Como que vai ser essa estrutura? Então, vamos desenhá-la aqui. Vou desenhar aqui para ter mais espaço também. Então, ó, eu tenho CH2, é uma ligação simples, tá? Não podemos nos esquecer. CH2. Aqui, nós teremos, ó, O, C, dupla O, CH3. Tá vendo? Que ele vem do ácido. É só nós invertermos, tá vendo? Ó, aqui eu tenho CH3COOK. Sai o K, reage com bromo, e a gente pega e inverteu a molécula, tá certo? Nós temos aqui, ó, O, C, dupla O, CH3. Certo? Mas, se eu tenho um éster e ele está voltando a ser um álcool, só pode ser água. Então, eu tenho duas moléculas de água. Tá certo? O que ele vai formar aqui? Primeiro, se ele está formando hidrólise, pessoal, a nossa molécula de água tem que sofrer o quê? Uma separação. E o que acontece? Vai ser H+, mais OH-. Lembrando, não podemos esquecer como é feita. Isso. Porque não está tendo uma quebra? Está tendo uma quebra. Eu vou colocar essa reação até um pouco aqui para baixo, tá? Porque eu não vou ter espaço, vai ficar em cima do cabeção aqui, tá? Onde se quebra essa ligação? Se quebra no éster aqui, tá, pessoal? Ó. E por que não no O? E não porque aqui, ó, no carbono? Porque quando a gente forma um éster, pessoal, o ácido que perde a hidroxila, o ácido perde o OH e o álcool perde o hidrogênio da hidroxila, formando a água. Tá legal? Vai ficar como, então, esse esquema aqui, ó? Vai ficar exatamente isso daqui. Não vai ficar? Ó? Vamos desenhar essa fórmula. Então, nós temos, ó, CH2, O, CH2, ó. Eu tenho os dois hidrogênios, porque, ó, eu não tenho dois H2O, ou seja, esse hidrogênio aqui, ó, da água, vai se ligar aonde? Vai se ligar ao álcool. Por quê? Porque eu estou voltando a reação, certo? E mais, a gente vai ter duas moléculas do ácido em questão, que vai ser qual? Eu vou desenhar ele justamente ao contrário aqui, para que a gente tenha essa noção. Tá bom, pessoal? Então, ó, nós temos aqui, ó, dupla O,
que é o do éster, ó, tá vendo aqui, ó? Dupla O, CH3 para cá, e nós temos o OH, que deriva daqui, ó. Tá vendo o OH aqui, ó? Tá certo? A gente está fazendo toda a reação ao contrário da esterificação. Tá vendo? Um ácido mais um álcool, eu formo um éster mais água. Ao contrário, eu tenho o quê? Uma hidrólise. Então, só para a gente ter uma noção, ó, né, para escrever as setinhas, uma para cada lado, né? Porque essa reação pode ser reversa. Tá certo, pessoal? Então, entenderam em relação a isso? Então, o meu B nada mais é que a água. Então, vou até escrever aqui, ó, água. Parece difícil, mas não é tanto assim. Ou seja, qual que pode ser a nossa alternativa? É Br2 e água, ou seja, a alternativa B. Tá bom? Então, recapitulando, aqui eu tenho uma adição, se quebra uma da dupla ligação entre um bromo para cada um, porque o produto está identificando, tá bom? Depois, ocorre uma reação entre o sal orgânico, que é o acetato de potássio, formando o brometo de potássio. Então, cada potássio retira o bromo, formando o sal. Então, ó, um para cá e um para cá. Essa estrutura do ácido, esse ânion acetato, se liga a essa ligação que foi quebrada entre os bromos aqui, formando o nosso éster. Tá legal? Formando o nosso éster. Tá bom? Então, nós temos o éster. Na quebra, na hidrólise dele, se perde, ó, tá vendo? É aqui que se quebra a ligação. Ó, C dupla O se quebra nesse O. Porque esse oxigênio vai pertencer a quem? Vai pertencer ao álcool. Tá bom? Só lembrando. Então, por isso que eu coloquei eles aqui em vermelho pra gente identificar da onde que venho. Tá? Tudo bem, mas se cortar aqui, vai dar a mesma coisa? Vai, não tem problema, a gente vai chegar no mesmo resultado. Só que o mecanismo de reação não é bem assim, é do jeito que eu expliquei aqui. Tá bom, pessoal? Então, sem mais delongas, coloca aí nos comentários se você tiver alguma dúvida, que assim que eu visualizar eu já tiro a dúvida de vocês, tá bom? E se você chegou até aqui, coloca, ó, hashtag exatamente química ou hashtag reação a partir de um modelo para engajar o vídeo. E claro que eu tenho que agradecer todo o apoio e todo o carinho de vocês. Vocês estão curtindo, compartilhando e comentando. É de extrema importância isso porque o YouTube entende que vocês estão gostando e começa a divulgar para mais e mais pessoas. Tá bom? Fica aqui o meu muito obrigado. E eu convido você a ser membro. Por apenas R$ 2,99 por mês, você tem acesso antecipado a todos os vídeos aqui do canal. E ajudando a comunidade exatamente crescer cada vez mais, trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Tá bom, pessoal? Se tem alguma sugestão, também coloca aí. Pra gente engajar e ficar mais perto de vocês. Então, aquele abraço. Valeu!